Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Na aula de hoje nós falaremos sobre as orações coordenadas sindéticas. Na aula passada nós vimos quais são essas orações coordenadas, como elas se constituem, qual a divisão delas. Se você não assistiu à aula anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nossa aula será dividida da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos ver as subdivisões das orações coordenadas e em seguida eu vou te dar uma dica super importante que tem caído em provas, então fique até o final. Quando eu penso em orações coordenadas, eu vou lembrar dos conceitos que nós vimos lá na primeira aula. As orações coordenadas são aquelas independentes, ou seja, uma oração não vai ser membro sintático da outra, uma oração não vai ser sujeito da outra, uma oração não vai ser objeto direto da outra, ou seja, cada oração vai ter os seus elementos sintáticos. E essas orações coordenadas são divididas em orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas são aquelas introduzidas por uma conjunção e as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são introduzidas pela conjunção. O objetivo da nossa aula é estudar as orações coordenadas sindéticas, que são divididas em 5 tipos: as aditivas, as adversativas, as conclusivas, as explicativas e as alternativas. Vejamos agora as características das orações coordenadas aditivas. As orações aditivas são aquelas que expressam um acréscimo de uma ideia, uma soma. Por exemplo, Carlos estuda e trabalha. Nós temos aqui um período composto, porque ele é formado por mais de uma oração. Esse período é composto por coordenação, porque as orações são independentes. E esse período funciona da seguinte forma. Nós temos a primeira oração, Carlos estuda, e temos a segunda oração, e trabalha. Nós vamos observar que a primeira oração não é introduzida por uma conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. A segunda oração é introduzida pela conjunção e, então ela é uma oração coordenada sindética. Existe uma relação entre a primeira oração e a segunda oração. Nós vamos observar então que Carlos estuda e trabalha, eu tenho aí uma noção de acréscimo estabelecida pela conjunção e. Portanto, eu posso chamar essa oração de oração coordenada sindética aditiva. Para saber a relação existente entre as orações, é muito importante que você conheça as conjunções. Por exemplo, as principais conjunções aditivas são e, nem, as locuções mas também, mais ainda, como também. Vamos ver mais um exemplo de orações coordenadas aditivas. E aí, vai fazer prova para o Enem? Não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Então, nós vamos observar que aqui na segunda fala existe o seguinte: nem trabalhar, nem estudar. Existe uma relação estabelecida entre essas duas orações. Nós vamos observar ainda que a oração nem trabalhar é introduzida pela conjunção nem e a oração nem estudar também é introduzida pela conjunção nem. Então, nós temos aí duas orações coordenadas aditivas. As adversativas são aquelas que indicam uma oposição. Por exemplo, eles saíram cedo, mas não chegaram. Nós temos aqui então uma ideia, eles saíram cedo, mas depois nós temos que eles não chegaram. Ou seja, eu tenho uma oposição entre sair cedo e não chegar. A primeira oração é, portanto, uma oração coordenada assindética e a segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa, porque existe uma relação de oposição entre essas duas orações estabelecida pela conjunção mais. As principais conjunções que representam essas orações são mas, porém, todavia, entretanto, no entanto. Uma observação é que a conjunção mais é a única conjunção adversativa
que só pode vir no início da oração. Se eu tiver ali o entretanto, eu posso mudar de lugar na oração, mas a conjunção mais só pode vir no início da oração. Como vocês podem observar aqui, nas próximas aulas nós vamos trabalhar um pouco mais esses conceitos. O exemplo que nós veremos agora foi retirado de uma questão de prova e ele diz o seguinte: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, pronto. Como nós vamos analisar uma questão como esta? É claro que é importante nós conhecermos as conjunções, mas é importante também analisarmos que relação é estabelecida entre as orações. Então, vamos analisar a primeira oração. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Então, a primeira oração acaba aqui. Mas uma mãe é uma mãe. A segunda oração é introduzida pela conjunção mais. Nós vamos observar que existe então uma relação de oposição entre a primeira e a segunda oração. A segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa, que é a oração mais uma mãe é uma mãe. Nós vamos observar também que no primeiro momento é dito algo negativo sobre a preguiça. A preguiça é a mãe de todos os vícios. E há uma quebra de expectativa. Nós vamos observar pela postura do personagem. Então, essa quebra de expectativa acontece justamente pela presença dessa oração coordenada adversativa. Muitas questões hoje falam sobre essa quebra de expectativa, então a conjunção mais é responsável por quebrar essa expectativa no exemplo, e existem ainda outras questões que vão trazer ali o argumento mais forte representado pela conjunção coordenativa adversativa. As orações coordenadas alternativas são aquelas que indicam uma alternância entre os termos. Nós vamos ter então fale agora ou cale-se para sempre. Nossa primeira oração, que não é introduzida por uma conjunção, vai ser a nossa oração coordenada assindética. E a nossa segunda oração vai ser a oração coordenada sindética alternativa, porque aí nós temos a presença da conjunção ou, que indica alternância. As principais conjunções alternativas são ou, quer, seja, ora. A conjunção ou pode vir repetida ou não. As outras vêm repetidas no início das orações. As orações coordenadas conclusivas vão expressar uma ideia de conclusão. Por exemplo, não tenho dinheiro, então não sairei hoje. Nós temos a nossa primeira oração, que nós já vimos que ela é coordenada assindética, porque não possui conjunção, e a nossa segunda oração, que é introduzida pela conjunção então, é classificada como oração coordenada sindética conclusiva. As principais conjunções conclusivas são logo, então, portanto, pois. É muito importante observar o pois ele também pode aparecer como uma oração explicativa. Na próxima aula nós vamos falar exclusivamente sobre esse pois, quando ele é explicativo, quando ele é conclusivo, mas é importante notar que esse pois conclusivo, ele sempre vem após o verbo. E as explicativas vão dar ideia de explicação justificativa. Por exemplo, sorria, pois ele foi aprovado. Nós temos a nossa primeira oração, que é a nossa oração coordenada assindética, e temos a nossa segunda oração, que é introduzida pela conjunção pois e é classificada, portanto, como oração coordenada sindética explicativa. Nós vimos então que existe aí a conjunção pois ligando essas orações. Nós estamos vendo que esse pois está no início da oração. Então, dentre as conjunções, nós vamos ter a conjunção que, porque, esse pois que vem antes do verbo, diferentemente lá do pois conclusivo, porquanto. Além das conjunções que nós já vimos, que tem a função de introduzir as orações coordenadas sindéticas, existem ainda outros exemplos de conjunções. É muito importante que você não olhe só para a conjunção, mas para a relação existente entre uma oração e outra. Se a oração coordenada sindética vai explicar a outra oração, se ela vai trazer uma conclusão, uma oposição, para que então você possa marcar numa prova alternativa. Então eu peço que você tenha bastante atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é algo que as provas têm cobrado bastante. Observe o exemplo.
ela fala e não faz. Geralmente, a questão te dá um período como este e pergunta a relação existente entre as orações. Para você que estudou as conjunções, conhece, sabe que a conjunção E é uma conjunção essencialmente aditiva, pode ser inclinado a marcar que a relação existente entre essas duas orações é uma relação de adição. Nós temos a primeira oração, ela fala, e a segunda oração e não faz. A nossa primeira oração é uma oração coordenada assindética, porque ela não possui conjunção na sua introdução, e a nossa segunda oração, que é introduzida pela conjunção E, é uma oração coordenada sindética. Nós sabemos que ela é sindética porque existe uma conjunção, entretanto, nós vamos observar que a relação entre a primeira oração e a segunda não é uma relação de acréscimo de ideias, nós temos uma oposição, uma pessoa que fala e não faz, ou seja, ela fala, mas não faz. A conjunção E aqui poderia facilmente ser substituída pela conjunção mas. Nós temos aqui, portanto, uma conjunção que é classificada como conjunção aditiva, mas aqui neste exemplo ela não exerce a função de adição ou de soma, ela exerce a função de adversidade. Ela fala, mas não faz. Isso tem aparecido cada vez mais nas provas. Vamos resolver uma questão. Aqui nós vamos começar pelo comando para ver o que o comando nos pede. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Então, nós vamos ver que aqui foi estabelecido o uso da mesma conjunção para estabelecer essa relação entre as frases do texto. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de oposição, comparação, conclusão, alternância ou finalidade. Nós vamos ver aqui que a conjunção sendo colocada na questão é a conjunção E. O mundo é grande e cabe. O mar é grande e cabe. O amor é grande e cabe. É uma questão, claro, que fala da parte morfológica, que é a classificação da conjunção, mas falou de conjunção, eu vou lembrar aí que a conjunção também liga as orações. Neste caso, nós temos orações coordenadas. Como eu falei anteriormente, quando o candidato vê a conjunção E, ele quer logo procurar pela alternativa que traga essa adição, essa oração aditiva. Mas não é o que nós temos aqui. Na conjunção, nós vamos perceber que eu tenho algo sendo dito que o mundo é grande e cabe na janela sobre o mar. Ou seja, o mundo é grande, mas cabe na janela sobre o mar. O mar é grande, mas cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande, mas cabe num breve espaço de beijar. Então, nós temos aqui uma relação de oposição sendo estabelecida entre as orações. Na próxima aula, nós resolveremos várias questões das orações coordenadas sindéticas para que você não erre mais em prova. Se você gostou desta aula, não se esqueça de dar o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar nossas próximas aulas. Até mais!